a palavra consolidação. Esse ano, a gente ali da Igreja Batista Ebenezer, em Santa Isabel, a gente está com um tema, né, que 2026 é o ano da consolidação, o ano da gente estarmos consolidados na palavra, firmado na palavra e principalmente firmando a nossa fé. E nessa tarde eu quero compartilhar uma palavra com você que eu creio que trará edificação para as nossas vidas. Essa palavra estará no Salmo de número 25, no seu verso 4, verso 5, que nos diz assim: Faz-me conhecer, ó Senhor, os teus caminhos e ensina-me a trilhar a tua vereda. Orienta-me a seguir a tua verdade e ensina-me a mantê-las, pois tu és o Deus da minha salvação. E a minha esperança está em ti todos os dias. Lerei mais uma vez. Faz-me conhecer, ó Senhor, os teus caminhos e ensina-me a trilhar a tua vereda. Orienta-me a seguir a tua verdade e ensina-me a mantê-la, pois tu és o Deus da minha salvação. A minha esperança está em ti todos os dias. Vamos fazer uma oração? Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui essa tarde, compartilhando uma palavra onde queremos que teu Espírito, de uma forma tão maravilhosa, possa estar trazendo a sabedoria e o entendimento às pessoas que estão ouvindo, assim como aqui estamos transmitindo. Queremos que o Senhor possa ser glorificado através dessa palavra, em cada casa, em cada lar, em cada família, porque sei que essas pessoas que estão ouvindo são uma terra fértil, Senhor. E essa palavra não está sendo lançada ao vento, mas é essa terra fértil. Então cremos que os frutos irão aparecer. Por isso honra a tua palavra, cumpra o teu propósito nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para esse salmo, para esse texto, podemos ver como que Deus nos dá o privilégio de podermos pedir para Ele, de desejarmos o conhecimento daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Esse salmo é um dos salmos de Davi e podemos ver Davi dentro da sua simplicidade, ele mostrando a necessidade, o desejo de conhecer o propósito de Deus, a vontade de Deus para a vida dele. O propósito de Deus, ele se cumpre. Jó, no seu capítulo, ele diz: nenhum dos teus planos pode ser impedido. Então, na realidade, nós podemos ver que o propósito de Deus, ele não é impedido na minha vida e na sua vida, a partir do momento que eu e você também desejamos conhecer esse propósito, quando nós desejamos a cada dia viver aquilo que Deus tem determinado para as nossas vidas. Jeremias capítulo 29, no verso 11, ele diz assim: olha, eu bem sei o pensamento que penso a respeito de vós, diz o Senhor. É um pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, Deus tem um plano, Deus tem um pensamento, Deus tem um propósito para as nossas vidas. E Davi aqui, ele desejava conhecer a palavra de Deus, desejava conhecer os ensinamentos de Deus. E nós temos esse privilégio hoje de termos a liberdade aqui em nosso país, de poder ter uma Bíblia, de você poder carregar uma Bíblia, de você poder sair da sua casa, ir para uma igreja, de você ir numa praça, sentar, conversar com alguém acerca da Bíblia e acerca dos ensinamentos da palavra de Deus. E se nós temos essa liberdade, essa oportunidade, por que não aproveitarmos essa chance que Ele nos dá, essa oportunidade que Ele nos dá para conhecer a sua palavra e para desfrutar daquilo que Ele tem para as nossas vidas? Pois o versículo, ele diz: faz-me conhecer, Senhor, os teus caminhos e ensina-me a trilhar as tuas veredas. Então ele não queria andar por um caminho errôneo, mas ele queria andar por um caminho que pudesse direcionar ele dentro da vontade de Deus. E olhando para esse texto, eu começo a aprender, ou a primeira coisa que eu aprendo, é que Davi, ele demonstra que ter desejo de aprender. Ele estava pedindo para Deus e ele necessitava aprender. Da mesma forma, isso tem que haver e arder também em nossos corações, o desejo de aprender. Porque muitas das vezes nós alcançamos uma maturidade e achamos que já não é mais necessário aprender. E eu vejo que quando nós nos tornamos mais maduros, aí que nós ainda vamos continuar aprendendo e vamos ter desejo de aprender. Por quê? Porque o conhecimento, ele é infinito. Nós sempre vamos ser surpreendidos pelo conhecimento. E a Bíblia é bem clara que aquele que cuida saber alguma coisa, não sabe como convém. Então nós precisamos a cada dia termos um desejo de aprender. E Davi, como rei, ele mostra a sua humildade dele. E quando eu falo sobre conhecer, para aprender, ele não tem autoridade para levantar-se para ensinar. Nós podemos ver que aquele que um dia que hoje é professor, um dia foi aluno. Aquele que um dia que hoje é um pastor, um dia foi uma ovelha. Então todos nós, para aprender, um dia tivemos que sentar. E quando você senta para aprender, você tem autoridade para levantar e para ensinar. E Davi, então, o que ele está dizendo para Deus? Faz-me conhecer, ou me dá a oportunidade de conhecer.
me dá a oportunidade de poder ter essa experiência. Aqui no Salmo de número 27, no verso 4, Davi fala: um anseio eu manifestei ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias, porque caminho e aí está determinada a sua palavra. Então nós precisamos também desejar o conhecimento, desejar conhecer a palavra de Deus. Existe um texto bem interessante no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do verso 38 em diante, fala de duas mulheres que recebeu Jesus em sua casa, chamada Marta e Maria. A Bíblia nos fala que quando elas recebem Jesus em sua casa, elas ficam de uma forma assim muito alegre. Mas a Bíblia diz que Marta ela ficou tão preocupada com a presença de Jesus ali, que ela não ficava quieta. Ela estava ociosa para lá e para cá, tentando preparar aquilo que era de melhor para Jesus. Mas a Bíblia diz que Maria, ela se assentou aos pés de Jesus e ela ouvia aquilo que Jesus estava ensinando. A Bíblia não relata qual era o ensinamento que Jesus estava dizendo ou qual eram as palavras que Jesus estava falando, mas eu acredito que Maria, ela estava aproveitando a oportunidade que ela estava tendo de Jesus estar na casa dela, e aí, imagino eu, que ela deveria estar o quê? Tirando as dúvidas de tudo aquilo que ela tinha, perguntando acerca do reino de Deus, perguntando acerca daquilo que Jesus veio fazer, qual era a sua missão. Vamos imaginar que ela estava perguntando sobre os céus, que ela estava perguntando sobre a autoridade de Jesus e Jesus ali lhe respondendo. Tanto é que a Bíblia diz que Marta diz: Senhor, não te importa que a minha irmã me dê serviço só? E Jesus diz para ela assim: Marta, você está muito ociosa e afadigada por muitos afazeres, mas Maria, sua irmã, escolheu uma coisa, ou escolheu a melhor parte, que era o que? Estar aos pés de Jesus, aprendendo e ouvindo com ele. Nós precisamos termos essa prioridade, esse desejo de querer conhecer o que Deus tem em nossas vidas. Então, se há um desejo de conhecer, coloca isso como prioridade na sua vida. Porque se nós não colocarmos como prioridade em nossas vidas, o que acontece? Nós vamos ser escravo daquilo, da correria do dia a dia, e nós não vamos desfrutar do conhecimento daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Como eu já disse, todos nós queremos conhecer ou talvez queremos receber mais de Deus. E para isso acontecer, eu tenho que colocar isso como prioridade na minha vida. Mateus capítulo 6, no verso 33, Jesus ele fala bem no Sermão do Monte, quando ele diz assim: olha, mais coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus ele fala da importância de nós colocarmos o seu conhecimento, a busca por ele em primeiro lugar. Quando nós colocamos outras coisas como prioridade em nossas vidas e esquecemos dele, a tendência é que nós possamos fracassar nessa nossa decisão. Mas quando nós colocamos ele como prioridade na minha e na sua vida, você pode ter certeza que aquilo que é necessário que ocorra ou que aconteça na minha e na sua vida, vai acontecer pela prioridade que ele tem na sua vida. Ele está dizendo assim: se eu e você colocamos ele em primeiro lugar, as demais coisas, que são essas demais coisas? Aquilo que você acha ou julga necessário para a sua vida. Então, o mais importante é a prioridade dele ser o primeiro na minha e na sua vida. E aí eu vejo que se nós queremos aprender, ele tem que ser prioridade. E aí eu vejo que quando nós conhecemos os seus caminhos ou desejamos conhecer aquilo que ele tem determinado para as nossas vidas, seremos uma pessoa melhor e viveremos aquilo que ele tem determinado para as nossas vidas. Mas olha só, a Bíblia fala que Jesus ele ensinava os judeus no Evangelho de João, capítulo 8, verso 31, e muitos dos judeus começaram a aprender e começaram a decidir ser discípulo deles. E ele falou assim: olha, para vocês serem meu discípulo, não é somente vocês conhecer, mas é vocês permanecer na minha palavra. E ele disse: se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, ou serão meus seguidores. Se nós queremos continuar seguindo Jesus, caminhando dentro dos seus propósitos, caminhando com ele, devemos reter a palavra dele, devemos guardarmos a sua palavra, porque a palavra ela é uma palavra viva, ela é uma palavra poderosa, que ela pode transformar cada dia a minha e a sua vida. Aí, não somente colocar como prioridade, mas também o quê? Deixar ser ensinado. Porque às vezes nós queremos até aprender, mas não deixamos ser ensinado. E aí, irmãos, esse é um confronto que muitas das vezes nos confronta, porque Deus ele quer nos ensinar,
mas será que nós queremos aprender? Às vezes até dizemos, Senhor, eu quero aprender, me ensina os teus caminhos, mas quando Deus começa a nos ensinar, mostrar a realidade, mostrar a verdade e como Ele quer que eu e você andamos, como Ele quer que eu e você prosseguimos, aí às vezes dizemos, mas é muito difícil, é dificultoso. E na realidade, irmãos, não é dificultoso. Quando nós decidimos andar e aprender com Ele, isso é maravilhoso. Tem um texto, e quero até compartilhar com você, está lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 15, e no verso 16, ele diz assim, olha, o objetivo é que não sejamos mais como criança, levado de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogado para cá ou para o outro lado do vento, de doutrina, pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos aos erros. Longe disso, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, ou Jesus Cristo. Então, na realidade, quando nós não nos deixamos ser ensinado, nós somos enganados por qualquer coisa. Quando nós não nos deixamos ser ensinado, tudo aquilo que as pessoas dizem e a gente não tem o conhecimento, a gente vai aceitar. E muitas pessoas estão vivendo uma vida hoje, talvez, fora do propósito de Deus, frustrada até com Deus, decepcionada até com Deus, porque por uma palavra, por um ensinamento errado que ele teve, e ele acha que que ele apegou aquilo que era verdade, e depois ele descobriu que aquilo não era verdade, e ele também já não quis mais acertar a verdade na sua vida. E hoje ele se sente frustrado, ele sente-se distante de Deus, ele criou uma resistência acerca de ouvir falar de Deus, ele criou uma resistência acerca até de querer ir para a casa de Deus. Mas nessa tarde eu digo para você, não foi Deus que errou com você, talvez pessoas falhou com você no ensinamento, talvez o ensinamento que você teve não era um ensinamento baseado na palavra de Deus, ou talvez textos isolados que tentaram colocar para você e isso te causou uma frustração. Mas eu quero te dizer para você, eu não sei o que ocorreu, o que aconteceu, se isso te levou você para distante de Deus, mas eu quero dizer para você que tem um Deus que te ama, que tem um Deus perfeito, que tem um plano para a sua vida. Se alguém te ensinou errado, tem alguém querendo te ensinar o certo, querendo te levar você por um caminho não tortuoso, mas por um caminho reto, que te conduz você à salvação, que tira você da perdição e leva você para a conservação da sua alma. Eu não sei nessa tarde como você se encontra, mas eu posso dizer para você, tem um Deus que te ama, tem um Deus que tem um plano perfeito para a sua vida. E volto a dizer, Ele não abre mão da sua vida, Ele tem um plano para você, Ele te chama você para caminhar com Ele. Dentro desse pensamento, que temos que desejar aprender, eu entendo também a segunda coisa, que devemos permanecer através do conhecimento, nós permanecemos na direção certa que Deus tem para as nossas vidas. Porque a falta de conhecimento vai me levar a andar por caminhos tortuosos. A falta de conhecimento vai me levar a desejar aquilo que Deus não quer para a minha vida. A falta de conhecimento vai me levar a eu não ter aquilo que Deus tem para a minha vida. E Davi, ele não queria fugir do propósito de Deus para a vida dele, porque ele sabia quão importante e quão maravilhoso era a presença de Deus na vida dele. No Salmo de número 51 mesmo, ele chega a dizer para Deus, Senhor, olha, não retire de mim o teu espírito, não me lance fora da tua presença. Por quê? Porque Davi, ele tinha reconhecido que ele tinha falhado e ele não queria viver longe de Deus. Ele estava reconhecendo o seu erro, reconhecendo o seu pecado, mas ele não queria viver distante de Deus. Ele queria continuar caminhando na direção certa, caminhando juntamente com Cristo. Eu e você fomos chamados para caminhar na direção certa, não por um caminho de destruição, não por um caminho que te leva você à perdição. E Davi, ele diz assim, olha, faz-me conhecer, Senhor, os teus caminhos e ensina-me a trilhar as tuas veredas. Me mostra os teus caminhos, eu quero caminhar dentro dos teus caminhos, eu quero caminhar na direção certa. E como que nós podemos caminhar na direção certa aprendendo a palavra de Deus? Nós precisamos o quê? Aprender a andar na humildade. Quando nós, olha só, andamos com Deus, quando nós aprendemos os seus caminhos e andamos em humildade, isso que demonstra aquilo que nós estamos aprendendo com Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 29, Jesus diz assim, olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando nós aprendemos com Ele, quando nós caminhamos na direção certa, nós andamos o quê? Em humildade. E andar em humildade, irmãos, é justamente isso. É você reconhecer tudo
Deus na sua vida. Quando nós andamos na direção certa, você vai encontrar sim obstáculo na sua caminhada, você vai encontrar pessoas se opondo contra você na sua caminhada, você vai encontrar batalhas na sua caminhada, e aí você pode dizer, pastor, então eu vou desistir, não quero isso para minha vida. Não, as batalhas são necessárias. Os obstáculos, tudo isso são situações, é necessário que nós passamos por ela, porque o próprio Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas nós poderíamos ter bom ânimo, porque ele venceu, ele estava dizendo que nós também iríamos vencer. Agora, o que nós precisamos é o quê? Manter-se a fé em Deus, a tua esperança em Deus, porque todas essas coisas vai cooperar para o meu e para o teu crescimento. Ainda que pessoas olhem para você e tentem o seu mal, se você continuar andando na humildade, em vez da situação dar errada para você, ela começa a ser favorável para você. Às vezes, em vez da luta ou da perseguição contra você ser algo para desestabilizar e fazer você desistir, vai criar ânimo em você, vai trazer força para você. Em vez de você pensar em desistir, aí que você vai ser mais perseverante, porque você andando em humildade, você reconhece Deus em tudo na sua vida. Você vê que todas as suas conquistas não é obra do seu braço, não é mérito da sua força, mas a presença dele na sua vida. Quando Jesus, ele fazia alguma obra, sempre o Pai era glorificado. Ainda que as pessoas o perseguiam, ele reconhecia Deus na sua vida. Meu irmão, andar em humildade ou andar na direção certa é andar na humildade reconhecendo que Deus faz na minha e na sua vida, o que Deus é na minha e na sua vida. Quantas pessoas hoje estão fora de si ou vivendo uma vida desiludida, porque se apegou em coisas materiais, se apegou em coisas passageiras e hoje está vendo uma vida de fracasso. Mas eu quero lhe dizer uma coisa para você, a esperança para você ainda, se apega a esse nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. Esse nome pode mudar a sua história, esse nome pode mudar a sua vida, esse nome que é Jesus de Nazaré, que é uma pessoa viva, que é aquele que está assentado à direita de Deus, tem uma obra perfeita para fazer em você, e ele convida você a caminhar na direção certa, aprendendo a trilhar nos seus caminhos, e não somente andar nos seus caminhos, aprender a trilhar os seus caminhos, mas viver na humildade como ele tem chamado a mim e a você para andar. Por isso, que nessa tarde essa palavra possa trazer realmente um confronto, mas ao mesmo tempo levar você a um relacionamento com Deus. A Bíblia nos fala, em Provérbios capítulo 15, verso 33, que a humildade, ela procede à honra. Quando você anda em humildade, a honra de Deus vem sobre a sua vida, ou você será honrado. Aonde você chegar, através da sua humildade, Deus irá cumprir, Deus irá determinar aquilo que ele tem para a sua vida. Aqui no Salmo 25, no verso 9, ele diz algo interessante. Ele diz assim, olha, dirige os humildes na justiça e os instrui em seu caminho. Ele está dizendo que aqueles que são humildes, o Senhor o instrui, o Senhor o dirige no seu caminho, ele dirige na direção certa. Então precisamos a cada dia andar na humildade. Devemos a cada dia buscar a sempre agradar a Deus. Andar na direção certa é sempre procurar agradar ao Senhor. E como que nós podemos agradar ao Senhor? Tem um texto na Bíblia, lá em Hebreus capítulo 11, no verso 6, ele diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam dele têm que crer que ele exista e que ele é o quê? Presenteador ou galardoador daqueles que o buscam. Então nós podemos ver que para mim agradar a Deus, eu preciso o quê? Ter uma vida de fé. E como que eu vou ter fé se eu não conheço o seu caminho, se eu não tenho conhecimento da sua palavra? Hebreus capítulo 10, no verso 17, ele diz assim, olha, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a partir do momento que eu e você começamos a ouvir a palavra de Deus, nós começamos então a desenvolver, ou algo é gerado em mim e em você, o que é uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé que não é baseada em fato, não é uma fé baseada em história, mas na realidade da palavra de Deus, ou na verdade da palavra de Deus. Por isso, talvez você possa dizer assim, pastor, a minha fé está um pouco abalada, eu não consigo adquirir fé, eu não consigo ter fé. Então eu digo para você, começa a ler a Bíblia, começa a conhecer a palavra de Deus, começa a desfrutar daquilo que a palavra de Deus fala ao seu respeito e ao meu respeito. É uma palavra viva.
e estamos à disposição, no caso, se você precisar, querer entender a palavra de Deus, queremos te ajudar você a entender e a guardar ela no seu coração, para que uma fé venha ser gerada em você. Então, olha só, nós precisamos agradar a Deus. E aí eu vejo que agradar a Deus também, como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 22, nós precisamos fugir daquilo que aparenta mal. Se eu quero agradar a Deus, eu preciso fazer aquilo que é agradável a Ele. E se Ele me convida e te convida você a fugir daquilo que aparenta mal, meu irmão, não resista, foge. Porque tem coisas que você acha que está aparecendo para o seu bem e não é. Tem coisas que você acha que talvez está contribuindo para o seu crescimento, mas está te levando você para uma vida mais distante de Deus, para um caminho tortuoso. E não é isso que Deus tem para você. A Bíblia nos diz, lá em Hebreus capítulo 10, verso 39, que nós não somos daqueles que se retira para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da minha e da sua alma. Então, em nome de Jesus, foge da aparência do mal, fuja daquilo que possa fazer você se afastar de Deus. Talvez você se envolva com pessoas que a fala dela está te conduzindo você por costumes ou princípios diferentes fora da palavra de Deus. Pastor, o senhor está dizendo que se tem pessoas assim, eu não devo estar com ela. É o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 15, 33 diz assim, as más conversações, ela corrompe os bons costumes. Se você não estiver alinhado dentro da palavra de Deus, e se você não caminhar com pessoas que têm a mesma direção, ou que está andando no mesmo caminho com você, alguém vai querer te mostrar um caminho tortuoso, por um caminho errado. E você pode, talvez, dizer, não, eu sou forte, ninguém consegue me tirar do caminho, ninguém consegue fazer isso. Irmão, cuidado. A Bíblia é bem clara quando ela diz assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Todos nós somos sujeitos à queda, todos nós estamos sujeitos, o homem é falível. O homem pode falhar, por isso a palavra de Deus ela é verdade, a palavra de Deus ela me sustenta e te sustenta, por isso precisamos fugir daquilo que aparenta mal. 1 Pedro 5,8 ele diz, sede sóbrio e vigilante, o vosso adversário, que é o diabo, anda em derredor, bramando como um leão, procurando alguém para tragar. Então na realidade nós precisamos estarmos o quê? Sóbrio. Quando ele diz assim, sede sóbrio e vigilante, ele está dizendo assim, não se deixa embriagar com as coisas deste mundo. Não se deixa se embriagar com aquilo que pode fazer você perder o juízo e você ser devorado ou enganado pelo adversário. Por isso, em nome de Jesus, procura agradar a Deus, procura viver uma vida de vigilância. A palavra vigilante está voltado ao significado de manter-se acordado, estar atento aos perigos que está ao seu redor. A Bíblia nos fala, lá em Hebreus capítulo 12, no seu verso 1, que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Então nós temos que estarmos atentos a essa situação. Se eu quero agradar a Deus, eu preciso fugir daquilo que possa aparentar-me mal. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que Ele é o nosso, que Cristo é o nosso único firmamento. E quando nós andamos na direção certa, quando nós temos prioridade dele em nossas vidas, de conhecer o seu caminho, de conhecer a sua vontade, ele vai ser o que? O nosso alicerce. Ele vai ser a nossa estrutura. Lá em Mateus capítulo 7, verso 24, ele diz assim, olha, todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as compreende, ou entende, ou as pratica, é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a rocha. E ele diz assim, olha, e veio a chuva, veio as enchentes, veio as tempestades, bateu contra aquela casa, mas aquela casa, o que aconteceu? Ela não caiu. Por quê? Porque ela tinha um alicerce firme, ela tinha um alicerce sólido. E aí eu vejo, irmãos, que quando eu e você começamos a caminhar com Cristo, a minha vida e a tua vida está sendo alicerçada em alguém que é inabalável. Olha só, a Bíblia não está dizendo que não haveria, que não vamos passar por dificuldade, que não vamos passar por dificuldade. O que ele está dizendo é que a dificuldade e as batalhas dessa vida não vai me derrubar e não vai te derrubar se o meu alicerce, se o teu alicerce, se o meu fundamento, se o seu fundamento é Cristo. Se ele é o seu fundamento, meu irmão, vem o que vier, ele vai estar sempre com você. Ele vai ser sempre presente na minha vida e na sua vida. E tem um texto bem interessante que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 28, ele diz um texto bem interessante. Isaías 28, ele nos fala um texto que nos chama a atenção. Olha só, 28:16 ele fala assim, por isso declara Yahvé, o Eterno, eis que eu coloco em Sião uma pedra, uma rocha, já experimentada, uma preciosa pedra angular,
para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito: quem crê em mim jamais será abalado. Olha que coisa linda, ele diz esse versículo. Olha só, uma pedra angular para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito: quem crê em mim jamais será abalado. Ele está falando de Cristo, ele está falando daquele que é o único alicerce inabalável. Eu não sei se você está alicerçado em algo que volta e meia você está sendo abalado. Eu quero te convidar você a estar nesse alicerce, a firmar-se nesse alicerce, que é Cristo. O salmista Davi, ele diz que o Senhor tirou ele de um lago, de um lago de lodo, de um lugar escorregadio, e colocou ele sobre uma rocha e firmou os passos dele. Então o salmista, no Salmo de número 40, Davi, ele chega a dizer isso. E que quando o Senhor fez isso, o Senhor mudou a vida dele, colocando um novo cântico na boca dele. Então nós podemos ver que ele é o nosso único alicerce, um alicerce verdadeiro. E talvez se a sua vida tem sido uma vida de abalo, eu convido você a se alicerçar em Cristo. E aí, se eu e você nos alicerçamos nele, ele nos dá a garantia de permanecermos o quê? Seguro. A Bíblia fala lá no livro do profeta Naum, capítulo 1, verso 7, ele fala assim, olha, o Senhor é bom e uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor conhece os que confiam nele. Salmo de número 125, verso 1, ele fala assim, olha, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então que você, nessa tarde, possa decidir, assim como Davi, ele estava dizendo, que ele queria conhecer os caminhos do Senhor, que ele queria trilhar nos caminhos e conhecer as suas veredas. Mas ele não queria somente conhecer, como diz o verso 25, orienta-me a seguir a tua verdade e ensina-me a mantê-las. Porque ele queria que o Senhor permanecesse na vida dele. E aí, por que ele queria que permanecesse? Olha o que diz o Salmo 27, no verso 1. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei. O Senhor garante a minha existência. Que eu haveria de recear? Quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim para dilacerarem, e eles é que tropeçarão e cairão por terra. Ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei a minha fé inabalável. Sabe por quê? Porque estamos alicerçados em um Deus fiel, em um Deus que é inabalável, em um Deus que, independente da circunstância, ele está ali firme. A circunstância não abala, ele tem o controle de tudo, ele tem o domínio de tudo. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é a sua luta diária, eu não sei talvez as crises que você tem interior, talvez crise que ninguém conhece, que ninguém sabe, talvez você é uma daquelas pessoas que sorri para tudo, mas dentro só você sabe como está o seu coração, talvez sangrando, talvez você esconde uma ferida dentro de você, mas eu quero dizer para você que existe um Deus fiel, que tem um plano perfeito para a sua vida, que te ama, e assim eu digo, como Davi estava dizendo aqui nesse salmo, que ele queria conhecer os caminhos do Senhor. Eu convido você a conhecer os caminhos do Senhor, eu convido você a querer conhecer a palavra de Deus, para que ela possa gerar algo novo na sua vida, para que ela possa gerar algo transformador na sua vida. Eu convido você se você quiser participar de um de nossos cultos ali em Santa Isabel, na Igreja Batista Ebenezer, nas quintas ou nos domingos, nós estamos ali ministrando a palavra de Deus, ou aqui em Loanda, na Vila União, nas quartas e no sábado também, nós estamos dispostos a te ajudar você a viver uma vida extraordinária com Cristo, a aprender a palavra, entender a palavra, manter ela no seu coração, para que haja um crescimento. Por isso, neste momento, eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida, eu quero declarar o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Meu Deus e meu Pai, nessa tarde eu quero te agradecer pelo privilégio de poder estar aqui, nessa tarde mais uma vez, na Merak TV, falando da Tua Palavra, anunciando a Tua Palavra e falando, Senhor, daquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Assim como Davi, Senhor, ele desejava conhecer os Teus caminhos, ele queria trilhar as Tuas veredas e ele queria não somente conhecer, mas ele queria manter a Tua Palavra, aos Teus ensinamentos, Senhor, ao coração dele. Eu sei que tudo isso acontece a partir do momento que nós decidimos andar com o Senhor. Senhor, a minha oração para que isso venha acontecer comigo. Eu quero andar com o Senhor, eu quero aprender com o Senhor, mas talvez tem pessoas, Senhor, também que têm esse desejo, mas talvez não tem força. Pessoas que talvez têm esse desejo, mas se encontram preso. Talvez, Senhor, pessoas têm um desejo, mas ainda se encontram preso por uma mentira, por talvez grilhões do adversário, tem prendido, tem segurado.
Mas nessa tarde eu oro em nome de Jesus, declarando, Senhor, que seja solta todas as prisões espirituais que prende pessoas, que segura pessoas, para que elas não tenham um encontro e um entendimento da tua palavra. O nosso desejo é que tudo aquilo que atrapalha o entendimento das pessoas, da tua palavra, venha cair por terra em nome de Jesus, e que teu nome, Senhor, venha ser glorificado nesses lares, nessas pessoas que estão ouvindo, assistindo essa mensagem. Que o Senhor possa estar manifestando a tua graça, a tua glória. Eu oro por essas vidas, eu os abençoo. Eu declaro o teu senhorio, eu declaro a tua grandeza sobre a vida dessas pessoas. É no nome de Jesus que eu oro, para a glória, para o louvor do teu nome, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, queridos, por mais essa tarde. Que Deus continue te abençoando. Na próxima semana estaremos aqui adorando ao Senhor. Quero convidar você nesse sábado, ali na chácara do Renan Crusco, vai haver um Team Hope com Cristo. É um trabalho voltado para a prova de laço, mas também, ao mesmo tempo, ela tem uma oportunidade da gente estar pregando uma palavra, compartilhando uma palavra. Está à frente esse trabalho ali, o nosso irmão Aparecido Jardins, mais conhecido como Lobo. E então vai ser um dia bem diferente, onde vai haver ministração, onde vai haver um louvor, e com certeza Deus vai ser glorificado ali naquele lugar. Então já estamos anunciando aí, avisando que vai ser uma bênção nesse sábado agora, dia 31, ali entre Loanda e Santa Isabel. Então você é convidado para estar participando lá. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus continue presente na sua vida. Até no próximo programa, em nome de Jesus.